O World in Data criou um interessante gráfico que explica a evolução humana nos últimos 200 anos. Confira aqui a explicação do ranking sobre isso. Fala aí, galera do ranking. Esse gráfico que nós vamos apresentar, ele é bastante complexo, mas muito rico em termos de informação, porque ele explica um pouco da história econômica dos últimos 200 anos. Então dá para tirar conclusões muito interessantes e a gente vai explicar aqui ponto a ponto para quem quer se aprofundar um pouco mais em gráficos avançados. Basicamente, a gente tem aqui três momentos da história: o ano 1800, o ano 1975 e 2015, que é aí o mais recente. Esse gráfico ele tira praticamente três fotos da humanidade em momentos diferentes. 1800 foi logo antes do início da Revolução Capitalista, né? O capitalismo ainda não estava implantado no mundo, estava começando a surgir na Inglaterra de forma muito incipiente. Então ele tira uma foto de como estava a humanidade nesse momento. Cada cor representa um continente e o tamanho das áreas, a altura dessa curva é a quantidade de pessoas. Então você já vê aí que a maior área, como sempre, é a vermelha, que é a Ásia, onde sempre teve mais gente. E essa curva, ela fala de renda, renda das pessoas. Quanto mais para a direita, mais rica é a pessoa, e quanto mais para a esquerda, mais pobre. Essa é uma renda feita com cálculo econômico para manter os preços iguais, desconsiderando a inflação. Então, quando você fala $1 em 1800, é porque ele está valendo a mesma coisa que $1 hoje. Ele desconsiderou a inflação para manter o poder de compra, para a gente poder comparar. Até porque muitos países nem usavam dólar, né? A maioria não se usa dólar. Mas aqui é uma ideia de quanto de dinheiro real, de poder de compra, de renda que as pessoas tinham por dia. Essa é a renda diária. A ONU definiu que quando você ganha menos de $2 por dia por pessoa, isso significa uma situação de miséria absoluta. É esse traço aí vertical, escrito linha de pobreza internacional. Tudo que tem à esquerda desse traço é pessoas vivendo na miséria absoluta, pessoas que não têm nem por cabeça $2 por dia para viver. E o que está à direita é a pessoa que pelo menos escapou da miséria absoluta. Então, como é que estava a situação no ano 1800? Você pode ver que a grande maioria da humanidade, pelo menos 90% da humanidade ou mais, estava na miséria. O mundo era muito pobre. Antes do capitalismo, antes da democracia liberal capitalista, com regime de mercado, com as instituições, com todo esse pacote hoje que a gente vê, que tanta gente critica, né? E sim, tem que ser criticado, porque dá para melhorar tudo, mas tem gente que pinta como se fosse o demônio, né? Como que era o mundo antes desse demônio vir? Era um mundo de miséria, com exceção de uma pequena parcela da população que estava aí do lado direito da linha da pobreza, mas mesmo assim não é que o cara estava super bem, ele estava lá nos $5 a $10 por dia. A grande maioria estava na miséria absoluta. Você pode ver isso pelo tamanho dessas pilhas, né, dessa curva. E claro que a Ásia tem mais gente, depois o azul é a África, amarelo é a Europa, e a América praticamente não aparece porque tinha pouca gente, era muito pouco povoada na época. De 1800 para 1975, você vê que o perfil do mundo mudou muito, 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 muito. Por quê? Você teve aí nesse período o grande boom do capitalismo. Surgiu o conceito do livre mercado, veio a industrialização forte, as instituições, os regimes democráticos, veio todo um pacote de ideias modernas que surgiu na Europa e nos Estados Unidos, né, mais fortemente, que fizeram com que a população arrancasse para a direita. Se você olhar, por exemplo, somente a cor amarela, olha só o que aconteceu com a Europa. Em 1800, a grande maioria dos europeus estava do lado esquerdo da linha, ou seja, a grande maioria dos europeus vivia na miséria. Em 1975, você vê que praticamente não sobrou ninguém do amarelo na miséria. A Europa arrancou para frente, a renda subiu, a média de renda, que era de meio a $1, virou de 10 a $20, ou seja, as pessoas passaram a ter uma renda média 20 vezes maior
do que tinha, mesmo descontando inflação, tudo isso no ano 1800. E claro, a parte verde também acompanhou, que é basicamente a América, mais puxada para os Estados Unidos, Canadá, etc. Então você vê que teve uma verdadeira arrancada no momento em que o capitalismo, o livre mercado, a democracia se implantou no mundo. Isso tirou pessoas da miséria, isso é menos gente morrendo de fome, é menos gente morrendo porque não tem tratamento, né? que é menos mortalidade infantil. O nível de vida do ser humano disparou, melhorou muito. Agora, notem que interessante que virou meio que um camelo, né, a curva. Você vê que não é uma curva normal como a curva de 1800. A curva de 1975, ela parece um camelo, porque ela tem uma corcova lá na frente e você tem uma grande corcova para trás, que é vermelhona, né, que a gente pode chamar basicamente muito simples. É a Ásia puxada por China e Índia, são os dois países mais populosos do mundo, que tem mais gente, que ficaram de fora do capitalismo. Em 1975 foi exatamente o ano em que morreu Mao Tse-tung, o líder comunista da China, o líder máximo que arruinou a China com o comunismo. Os chineses estavam na miséria absoluta, os indianos estavam na miséria absoluta, eles não tinham abraçado o capitalismo, não tinham abraçado o livre mercado, então você tem praticamente dois planetas Terra. Você tem um planeta Terra que foi para frente, que é a Europa, Estados Unidos e tal, e você tem um planeta Terra que ficou para trás. Inclusive no vermelho você tem o Japão lá, que ficou um pouquinho para frente. Então, um pedaço da Ásia foi para frente, puxado por Japão. E outro pedaço, que é China, Índia e praticamente toda a África, né, que é o azul, ficou ainda para trás. E isso acaba se consertando no ano de 2015, que volta a ser uma curva normal. E o que mudou tanto assim de 75, né, 1975 até 2015? Basicamente foi a entrada no mercado de China e Índia, mais especificamente China. Né? A China, quando Mao Tse-tung morreu, veio um outro líder, o Deng Xiaoping, ele abraçou os princípios capitalistas, liberou a economia, liberou o mercado, liberou as pessoas para produzirem, para ter empresa, para empreender, e a China rapidamente se movimentou toda para a direita, praticamente toda a China, quase a maior parte da China, saiu da linha da pobreza. Foi o maior movimento de redução de miséria da história humana. Foi quando a China abraçou o capitalismo. E hoje você vê um mundo em que sim tem desigualdade, que sim tem problemas, que sim tem que ser consertado, mas que é infinitamente melhor do que o mundo antes do capitalismo. Você precisa ser muito desonesto, muito mau caráter, muito ignorante para negar as vantagens, né, a quantidade de pessoas que saíram do sofrimento de viver na miséria graças ao livre mercado. Note aí que você ainda tem um pedaço da humanidade para trás da linha da pobreza, ainda em 2015, só que quase todos os países que estão para lá são países que ainda não abraçaram o capitalismo, como, por exemplo, alguns pedaços da Ásia e, claro, o azul, que é o principal foco aí de pobreza, que é a África. A África são regimes muito ditatoriais, muito fechados, muito centralizadores, muito autoritários e que não tem lá as instituições, não tem lá o livre mercado que é preciso para destravar as pessoas e reduzir pobreza. Esperamos que com esse vídeo tenha ficado mais claro esse gráfico, que você tenha achado interessante. E se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais. Estamos no Insta, Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube também.